Então respira fundo comigo agora, porque essa parte é especial. Quando falamos em agradecer antes de tudo, não é sobre negar o que dói, o que falta, o que ainda não aconteceu. É sobre escolher ver o que já está diante dos seus olhos. É sobre fé madura, aquela que não depende de circunstâncias, mas de confiança. E sabe, é nesse ponto que muitos param. Acham que gratidão é apenas dizer obrigada, mas ela é, na verdade, uma chave espiritual. Uma energia que abre portas invisíveis. Quando você agradece de verdade, você muda a vibração da sua alma. Você sai da escassez e entra na abundância, porque a gratidão é o idioma de quem confia no tempo de Deus. Pense comigo. Jesus, antes de multiplicar os pães, agradeceu. Antes do milagre, houve gratidão. Isso é profundo demais. Ele não esperou o pão se multiplicar para crer. Ele agradeceu antes, e o milagre veio depois. E talvez seja isso que você precise hoje. Agradecer antes de ver. Porque às vezes Deus só precisa que o nosso coração se alinhe com o céu para liberar aquilo que já é nosso. Quando você acordar amanhã, antes mesmo de olhar o celular, antes do café, diga apenas: obrigada, Deus, por este novo dia, por tudo o que virá, mesmo o que eu ainda não entendo. Essa simples atitude muda tudo. É como ajustar a frequência do seu coração para o amor. E se o dia começar difícil, se a ansiedade bater, se as notícias forem pesadas, volte para esse ponto. Feche os olhos e diga: obrigada, Deus, porque mesmo aqui, o Senhor está comigo. Essa é a fé que move montanhas, a fé que não depende do cenário, mas da presença. Agradecer antes é o ato mais bonito de confiança. É olhar o invisível e chamar de promessa. É caminhar sem ver, mas sabendo que cada passo é guiado. Então hoje, enquanto você me ouve, pense: o que você pode agradecer agora? Talvez não seja o que você queria, mas é o que você precisa para crescer. Escreve nos comentários, com fé e intenção: hoje eu escolho agradecer antes de ver. Porque essa declaração abre portas espirituais. E se essa mensagem tocou o seu coração, não guarda só para você. Compartilha com alguém que precisa lembrar que a gratidão é o primeiro passo para a transformação. Curta, se inscreva e permita que, todos os dias, a rotina de fé divina te inspire a recomeçar com o coração leve, confiante e cheio de esperança. Imagina agora uma manhã silenciosa. O sol ainda tímido entrando pela janela, e você ali com os pensamentos acelerados, tentando entender o rumo da vida. A mente fala, alto: e se não der certo? E se eu fracassar? E se Deus se esqueceu de mim? Mas nesse instante vem uma voz suave, lá no fundo, quase sussurrando: agradeça. Você respira e pela primeira vez naquele dia, em vez de pedir, você agradece. Obrigada, Deus, por esse novo amanhecer. Obrigada, porque mesmo sem entender tudo, eu sei que o Senhor está comigo. E algo muda. Não é que os problemas desaparecem, mas o coração fica mais leve, como se uma paz silenciosa tomasse conta. Foi assim com Davi. Lembra? Quando ele estava sendo perseguido, traído, humilhado, ainda assim ele dizia nos Salmos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmos 103, 2. Ele não esperou o trono para agradecer. Ele agradeceu no deserto. E foi essa fé, essa postura de coração, que o manteve firme até o cumprimento da promessa. Porque o segredo da gratidão não está no que você tem, mas em quem você confia. E quando você confia em Deus, até o que dói vira aprendizado, até a espera vira preparo, até o silêncio vira resposta. Muitas vezes, a gente quer ver o milagre antes de agradecer, mas o céu funciona ao contrário. Primeiro, a fé, depois, o fruto. É como plantar uma semente. Você não vê a raiz crescendo, mas continua regando. A gratidão é essa rega diária da fé. Pense em Jesus mais uma vez.
Diante da cruz, ele também agradeceu. Ele sabia o propósito, mesmo na dor. E quando ele disse: "Está consumado", o céu inteiro se abriu em vitória. A gratidão, mesmo no sofrimento, foi a prova de que ele confiava plenamente no plano do Pai. E talvez hoje Deus esteja te chamando para esse mesmo tipo de entrega. Para agradecer mesmo quando não há sinais, para confiar mesmo quando o caminho parece escuro. Sabe aquela situação que tira o seu sono, aquela porta que não se abre, aquele sonho que parece distante? Entregue. Agradeça. Diga: "Senhor, eu não sei o porquê, mas eu confio que há um propósito." A fé verdadeira é silenciosa e constante. Ela não precisa de aplausos nem de provas, ela apenas permanece. E é nessa permanência que o milagre acontece. Então agora, feche os olhos por um instante. Inspire profundamente e sinta essa presença. Sinta o amor de Deus te envolvendo. Ele está aí, ouvindo o seu coração. E repita comigo, com fé: "Obrigada, Senhor, por estar comigo até quando eu não percebo. Obrigada por cuidar de mim nos detalhes. Eu entrego, confio e agradeço." Se essa oração tocou seu espírito, escreva nos comentários: "Eu entrego e agradeço." Curta esse vídeo para que mais corações sejam alcançados por essa energia de fé e gratidão. E se inscreva no canal Rotina de Fé Divina, para continuar essa caminhada de luz e propósito todos os dias. Feche os olhos por um instante e imagine essa cena. Era uma mulher como você, cansada, com o coração inquieto, tentando dar conta de tudo e de todos. Ela acordava todos os dias antes do sol nascer, preparava o café, organizava a casa, levava os filhos à escola, trabalhava sem parar. Mas, por dentro, sentia um vazio. A fé dela estava ali, sim, mas abafada pela pressa, pelas obrigações, pelo barulho da rotina. Até que um dia, no meio de um desses amanheceres, ela simplesmente parou. Estava chovendo lá fora e o som da chuva batendo na janela parecia acompanhar o ritmo do coração dela. Ela olhou para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, não pediu nada. Só respirou e disse: "Obrigada, Deus, por tudo, mesmo o que eu não entendo." E naquele instante, algo mudou dentro dela. Não, foi um milagre visível. Não foi uma resposta imediata, mas foi um despertar silencioso da alma. Porque quando a gratidão entra, o medo perde força. Ela começou a perceber os detalhes: o cheiro do café, o abraço do filho, a brisa entrando pela janela. Tudo que antes passava despercebido começou a se tornar um lembrete da presença de Deus. E talvez esse seja o recado de hoje para você. Deus não está apenas nas grandes vitórias, mas nas pequenas pausas, nos detalhes, nos gestos simples que você vive, todos os dias. A fé não precisa de cenário perfeito. Ela floresce justamente onde a dor tenta secar o coração. Na Bíblia, tem um versículo que diz: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus." 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo. Não apenas quando dá certo, não apenas quando você entende o motivo, mas em tudo. A gratidão é o que abre o caminho para a prosperidade emocional, espiritual e até material. Porque quando você agradece, você sai da vibração da escassez e entra na frequência da confiança divina. E talvez Deus esteja apenas esperando você reconhecer o que já tem para poder te entregar o que ainda falta. Porque quem agradece o pouco mostra que está pronto para o muito. Então, nesse momento, olhe ao redor. Quantas bênçãos você já tem e nem percebeu? A cama onde dormiu, o corpo que respira, a força para recomeçar, a fé que te sustenta mesmo cansada. Você não está sozinha. Deus nunca saiu do seu lado. Ele só está te chamando para voltar ao essencial, a presença. Não é sobre correr, conquistar, provar. É sobre sentir. É sobre abrir o coração e dizer: "Senhor, obrigada por este exato instante." E quando você fala isso com sinceridade, o céu inteiro se move.
As batalhas internas começam a se acalmar, e a paz que você buscava fora começa a nascer dentro. Agora respire fundo, feche os olhos e repita comigo, em voz suave: Senhor, obrigada pela vida. Obrigada pelos desafios que me fazem crescer. Obrigada porque sei que, mesmo quando não vejo, o Senhor trabalha por mim. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Gratidão é fé em movimento. E se ainda não se inscreveu, clique agora e venha fazer parte da nossa comunidade Rotina de Fé Divina, um espaço de acolhimento, propósito e leveza. Curta o vídeo, compartilhe com uma amiga e lembre-se, antes de tudo, agradeça. Então agora, onde quer que você esteja, encontre um cantinho tranquilo. Pode ser sentada na cama, no sofá ou até no carro a caminho do trabalho. Feche os olhos comigo e vamos fazer a oração que encerra esse momento, não como uma repetição, mas como um encontro real com Deus. Senhor, neste amanhecer, eu te agradeço. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer plano, eu quero apenas te agradecer por estar aqui. Obrigada pela vida que pulsa dentro de mim, pela chance de recomeçar, pelo dom da fé que me sustenta, mesmo nos dias difíceis. Obrigada, Deus, porque mesmo quando não vejo o caminho, o teu amor continua me guiando. Respire fundo, sinta o ar entrando e imagine que junto com ele vem a presença divina preenchendo cada espaço do seu ser. Pai, eu te agradeço pelas bênçãos que eu vejo e pelas que ainda não percebi. Obrigada pelas demoras que me ensinaram paciência, pelas portas fechadas que me mostraram direção e pelos recomeços que me ensinaram coragem. Senhor, hoje eu escolho olhar com os olhos da fé. Eu escolho agradecer antes de ver, confiar antes de entender e descansar nas tuas promessas, porque eu sei que o teu tempo é perfeito. Agora, imagine uma luz dourada descendo sobre você, suave, quente, amorosa. Essa é a presença de Deus te abraçando, te renovando, te lembrando que você é filha dele e que ele nunca te abandonou. Senhor, abençoa este dia, que eu seja canal de amor, de paz e de esperança por onde eu passar. Que minhas palavras curem, que meus gestos inspirem e que minha fé cresça a cada amanhecer. Me ensina a viver com o coração grato, mesmo quando o mundo tenta me distrair. Me ajuda a lembrar que a fé não é ausência de luta, mas presença de confiança. Agora, se permita alguns segundos em silêncio. Sinta a calma tomando conta do seu corpo, o coração desacelerando, a mente clareando. Esse é o poder da oração. Ela não muda só o dia, muda a alma. E enquanto você volta lentamente ao presente, eu quero te lembrar. Deus já ouviu o seu agradecimento. Ele já está movendo as peças, abrindo caminhos e preparando o que é seu. A sua parte é continuar firme, continuar grata, continuar acreditando. Então hoje, quando sair de casa, sorria. Leve consigo a certeza de que algo bom já começou a acontecer, porque começou dentro de você. E antes de encerrar, escreva nos comentários: Eu começo o meu dia com fé e gratidão. Esse será o seu selo espiritual de hoje, sua declaração de confiança no divino. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal Rotina de Fé Divina e ativa o sininho para caminhar com a gente todos os dias. Aqui, cada palavra é uma semente de luz. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sentir o amor de Deus logo pela manhã, porque juntos podemos espalhar fé, leveza e esperança. E lembre-se, antes de tudo, agradeça. Porque a gratidão transforma o comum em milagre e o hoje em um presente sagrado.